E aí, gente, eu sou a Maki e hoje vamos fugir um pouquinho dos personagens humanos para desenhar monstros, um dos temas mais pedidos para a volta da série Cartoons. Vamos começar com algumas considerações iniciais gerais, até colocar isso na prática com algumas dicas. E no final temos a participação de vocês dentro do tema. Vai ter muitos tipos de monstros para mostrar hoje. Bora pro vídeo! Os monstros são criaturas que fogem daquilo que é natural, e podemos encontrá-los principalmente na mitologia e literatura fantástica. A partir disso, temos bastante conteúdo para explorar. Monstros de Frankenstein, lobisomem, mula sem cabeça, medusa, ciclopes e kraken são só alguns deles, e cada um tem o seu próprio conjunto de características. Hoje nós queremos criar os nossos próprios monstros, e para não ter que contar apenas com a imaginação, vamos inserir um dos pontos fundamentais na criação de qualquer coisa: a pesquisa. A partir da pesquisa, vamos conseguir reunir referências de todos os tipos para a gente observar o que podemos encontrar de comum entre elas e adicionar um pouco de estudo no nosso trabalho. Fazendo uma análise simples e geral, os monstros tendem a se distanciar da figura humana, e quanto mais distante, parece causar mais medo justamente por ser algo desconhecido para a gente. E claro, isso no caso das criaturas humanoides. Dentro disso, temos muitas vezes seres grotescos, disformes e com muitas possibilidades. A partir dessa pesquisa inicial, também podemos fazer anotações sobre o monstro que vamos criar. Dessa forma, fica mais fácil encarar o papel em branco. E nisso pode estar incluído onde ele vive, do que ele é feito, a história, características físicas e se ele vai ter o aspecto mais comum de um monstro grotesco e malvado ou se a proposta é o oposto. Quando falamos em monstros, eles podem ser o que a gente quiser. Para começar a colocar a sua ideia no papel, o processo é o mesmo que você vai encontrar em vários vídeos do canal. Como é um assunto com muitas possibilidades, não dá para ver tudo em um vídeo só. Mas se você assiste aos vídeos, tem sempre uma dica aqui e outra informação ali que você pode reunir para o seu trabalho. Eu costumo começar com formas básicas, mas não existe uma regra a ser seguida, apenas opções que você pode tentar incluir no seu método de trabalho. Às vezes eu vou estabelecendo direto com linhas um conjunto de formas para compor o design do meu personagem, e outras vezes inicio com silhuetas bem pequenas para só depois criar em cima delas como eu estou fazendo aí. São duas opções bem interessantes de se trabalhar. E aqui já entra um ponto muito importante e que vai estar conectado lá com a nossa pesquisa. Dependendo do tipo de monstro que você for fazer, vai ser preciso pesquisar também sobre essa particularidade. Por exemplo, se o seu monstro é inspirado em um animal, a pesquisa sobre esse animal, como é o habitat dele, como ele ataca a presa e vários outros detalhes vão ser fundamentais para você tornar a sua criação mais crível. Sem buscar informação e referência, fica difícil sair do zero. E esse tipo de informação e pesquisa é um assunto muito individual e que depende exclusivamente do seu próprio esforço e do que você quer alcançar. Bom, a partir desse processo eu tenho uma base bem estabelecida da forma dessa personagem, que já é o começo para continuar trabalhando em cima disso depois. E o quanto você vai continuar trabalhando nisso vai depender do seu objetivo. Antes de ir para as dicas, rabisquei esse segundo monstrinho, também voador, mas com características totalmente diferentes do primeiro. Apenas para reforçar aquilo de que o seu monstro pode ser a criatura que você quiser que ele seja. Nele já temos outro tipo de asas, cauda, pontas, chifres e um shape totalmente diferente do primeiro. Buscar essa variação de shapes é sempre interessante para criar novos personagens. Para as dicas, pensar em características pode ajudar a criar monstros com bastante variedade. Em conjunto com as características, tente fazer variações de cada uma delas. Dessa forma, você vai criando ainda mais possibilidades. Outra coisa bastante interessante é fazer um mix entre animais, objetos, natureza ou insetos para criar novas criaturas. Um gerador de ideias também pode ser interessante para acrescentar junto a tudo isso. E evite adicionar elementos aleatoriamente se não quiser passar a ideia de um desenho qualquer para quem está olhando seu trabalho. Uma coisa legal é você sempre pensar na função de tudo que você adiciona, e isso está ligado à história do seu personagem e à pesquisa que você fez também.
Um exemplo legal que vi outro dia era uma imagem de um lobisomem que estava de calças rasgadas, tipo como a do Hulk, e tinha também correntes quebradas no punho. Esses não foram elementos aleatórios adicionados na criatura, e sim pistas visuais que contam pra gente uma história. Logo conseguimos imaginar que um homem se transformou em lobisomem, e nessa transformação, a roupa que ele estava rasgou. Assim como as correntes quebradas estabelecem que ele foi restringido de alguma forma e conseguiu quebrar as correntes. Esse é apenas um exemplo de como pensar em tudo pode te ajudar a contar uma história, mesmo que através de uma única imagem. Bora pro resumão. Então a gente viu que para não contar apenas com a imaginação, a pesquisa é o ponto fundamental na criação de qualquer coisa. Vamos a partir dela conhecer mais sobre o assunto que a gente quer criar. Quanto mais a gente sabe sobre, mais chance de criar coisas interessantes a partir daquilo. Junto a essa pesquisa, vamos considerar também tudo sobre a nossa criação, o ambiente em que vive, as características físicas, a história por trás daquilo que foi criado e também a sensação que você quer passar para quem está vendo. Com tudo isso em mãos, colocar em prática vai ser apenas uma questão de passar essas ideias para o papel. E duas opções legais para trabalhar a criação e design dessa ideia que você já tem são as silhuetas ou um conjunto de formas básicas conectadas para iniciar. Também tivemos algumas dicas gerais, como adicionar características diferentes do que você vê em um humano comum, como chifres, múltiplos olhos, cauda, etc. Variar os formatos de cada uma dessas características para criar novos padrões e explorar outras possibilidades. Tentar uma mistura entre animais, insetos, objetos e elementos da natureza para fugir do mesmo. E sempre que quiser contar algo, considerar tudo o que vem antes do desenho, a história e as características daquilo que você criou. Para finalizar o vídeo, trouxe os monstros que vocês me mandaram na hashtag sobre o tema, que é algo que eu estava pensando em fazer mais vezes para quando saísse algum tema específico. Então, quem está ligado na comunidade pode participar. Muito obrigada a todos que participaram, tem ideias muito legais aqui, bastante criativas, e eu curti demais os monstros de vocês. E uma coisa importante é não esquecer de colocar na descrição que é para aquela postagem específica que eu fiz, para eu saber que está dentro do tema. Além de colocar a hashtag Desenhando com Mac, senão eu não consigo ver. Bom, a galera que apoiou o vídeo com sua arte foi o João, que está sempre participando dos desafios e mostrando um trabalho muito legal, principalmente com relação ao estilo de desenho, que eu pelo menos curto bastante. O Luciano Blue também está sempre por aqui trazendo trabalhos bastante interessantes e bem feitos, inclusive ele atualiza bem o Instagram dele também com um estilo bem fofo e agradável, vale checar. Mr. Lobos, que eu não sei se estava participando desse desafio específico, mas na dúvida trouxe também, por isso só reforçando, sempre coloquem na descrição o porquê vocês estão enviando aquele desenho específico. A Sara, que fez essa criatura com combinações bem interessantes de cores e elementos, gostei bastante da sua criação também. O Henrique, que não economizou na criação, fez uma espécie de aracnídeo com um conjunto de elementos que funcionou super bem. Cores legais, os detalhes nos braços muito interessantes e ainda explorou uma pose trazendo um pouco de história para o personagem dele que toca violino. Eu curti muito seu trabalho, valeu mesmo pela contribuição, mandou bem demais. Temos também o Golem Macaco Grama do Renner, que ficou genial. Assim que eu vi, eu não tinha percebido que era uma mistura com macaco. E que bom que você colocou na descrição, porque eu logo busquei os elementos do macaco no Golem. E nossa, ficou muito legal também. O Saves DM, que trouxe pra gente um vampiro super fofo. E eu também tô curtindo muito seu estilo. Sempre vejo outros desenhos seus vindo na hashtag. Valeu mesmo por continuar participando. E aqui a descrição do Sábios tem certinho que é para o desafio dos monstros. Assim eu vejo e já sei que devo trazer. E o Toshki, que parece ter postado duas criaturas. Na dúvida, trouxe as duas também. E esse verdão aqui tá de dar medo mesmo. Fico com esse fofinho. Bom, do Instagram foi isso que eu vi aqui. Se o seu ficou de fora, porque não ficou claro para mim que era para ser um monstro e que você estava enviando por causa da postagem que eu fiz na comunidade. Hoje também vou mostrar dois desenhos do nosso grupo no Discord. Esse do disco, que devia estar em fase de sketch ainda, mas eu trouxe porque eu achei muito legal. E o do Suri, que ficou super fofo, essa mistura do que eu acho que é um ET com tentáculos. Curti bastante. E hoje eu tô trazendo esses dois aqui do Discord só pra dizer que eu só consigo ver e trazer os desenhos aqui pros quadros do canal, aqueles que são postados no Instagram. Se eu for pegar da rede social que cada um tem, fica inviável. Então, por isso, usamos a hashtag no Instagram, hashtag Desenhando com Mac, que é a rede social que eu uso atualmente, para que eu puxe esses desenhos da forma mais rápida possível e organizada. Então, quem tiver interesse mesmo em participar, é fácil criar uma conta no Instagram para publicar seu desenho. E novamente, muito obrigada a todos que participaram. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like pra gente, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!